O câncer é um desafio imenso em qualquer lugar do mundo. E num país com a dimensão do Brasil, enfrentá-lo exige muito mais do que bons hospitais. Exige um plano, uma estratégia nacional. E é exatamente isso que o Brasil colocou em prática. Vamos mergulhar em como esse plano foi construído, desde a lei que deu o pontapé inicial até as ações práticas para salvar vidas. Bom, o nosso roteiro é este aqui. Primeiro, a gente vai entender essa nova política. Depois, vamos olhar para os números para sacar o tamanho real do desafio. Na sequência, vamos focar nas nossas melhores armas, a prevenção e a detecção precoce. E no final, a gente amarra tudo para ver como o plano se conecta. Vamos lá? Tudo, absolutamente tudo, começa com um plano diretor. Para organizar uma luta dessa magnitude, é preciso ter um documento que sirva de guia, que dê um norte. E foi exatamente isso que foi feito. E o Marco Zero é este aqui, uma lei sancionada no finalzinho de 2023. Isso aqui não é só burocracia, não. É a fundação de toda a estratégia. É o que oficializa e, principalmente, estrutura a luta contra o câncer dentro do nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. E o que essa política busca na prática? Bom, os objetivos são bem ambiciosos. Não é só sobre tratar a doença. A visão é muito maior. É reduzir o número de casos novos, garantir um cuidado completo, do comecinho ao fim, e, fundamental, melhorar a qualidade de vida. E tem essa ideia do programa de navegação que é fantástica. Imagina só, tem uma pessoa dedicada a ajudar o paciente a se guiar pelo sistema, a marcar exames, a entender os próximos passos, sem se sentir perdido. O foco sai da doença e vai para a pessoa. É uma mudança e tanto. Certo. Então, o plano existe. Mas qual é o tamanho real do desafio que ele precisa encarar? Para a gente ter uma noção da urgência, a gente precisa olhar para os números. Então a pergunta é essa: quão grande é, de fato, o problema do câncer no Brasil hoje? Os números que vêm a seguir pintam um quadro bem claro da situação. E o número é este: 704 mil. Essa estimativa de novos casos de câncer no Brasil para o triênio que vai até 2025. É um número que não deixa dúvida do porquê uma estratégia nacional bem organizada não é luxo, é uma necessidade absoluta. E se a gente quebrar esse número gigante, o que a gente encontra? Os cânceres de mama e de próstata estão lá no topo, disparados, com mais de 70 mil casos estimados para cada um. Logo atrás vem o de cólon e reto. Ter esses dados na mão é crucial, né? É saber exatamente onde concentrar os esforços, as campanhas e o dinheiro. Ok, diante desses números todos, a gente precisa virar a chave do problema para a solução. E a primeira, e talvez a mais importante linha de defesa que nós temos, é a prevenção. É atacar as causas que a gente pode controlar. Vamos começar por um velho conhecido, o cigarro. A gente já sabe o estrago que ele faz. Mas atenção, o alerta agora se expande para os cigarros eletrônicos. Eles estão longe de serem inofensivos. Estudos já começam a mostrar uma prevalência maior de câncer entre os usuários. É um risco novo que a gente mal começou a entender direito. Outros hábitos do nosso dia a dia também têm um peso gigantesco. O álcool, por exemplo, é classificado pela ciência como um agente que causa câncer, ponto. E a obesidade, o excesso de peso já está ligado a, no mínimo, 13 tipos diferentes de tumores. Fica muito claro como as nossas escolhas diárias impactam diretamente o risco de desenvolver a doença. Agora, vamos falar de um ponto super importante, o HPV. A infecção por esse vírus é a causa de praticamente todos os casos de câncer de colo do útero, 100%. Mas, e essa é a parte boa, existe uma estratégia tripla da OMS que é super eficaz para combater isso. É vacinar os jovens, fazer o rastreamento nas mulheres e tratar qualquer lesão o mais rápido possível. É uma receita que funciona. Prevenir é sempre o melhor caminho, mas a gente sabe que nem sempre é possível. E aí? Aí a estratégia aciona sua segunda camada de defesa, a detecção precoce. É agir como um vigia, sempre atento para encontrar o problema o mais cedo possível. E aqui tem um detalhe importante de entender. Diagnóstico precoce é uma coisa, rastreamento é outra. O diagnóstico acontece quando a pessoa já tem algum sintoma e vai investigar. O rastreamento é diferente, é uma busca ativa. É ir atrás, testar pessoas saudáveis, sem sintoma nenhum, para achar qualquer sinalzinho da doença antes mesmo que ela se manifeste. São dois caminhos que se completam. E na prática, como isso funciona para os tipos mais comuns? As diretrizes são bem claras. Para câncer de mama, mamografia a cada 2 anos, para mulheres entre 50 e 69 anos. Para o de colo do útero, Papa Nicolau, na faixa de 25 a 64 anos. São essas recomendações simples que salvam milhares de vidas todos os anos. Agora, quando o assunto é criança, o cuidado tem que ser redobrado.
Os tumores infantis costumam ser muito agressivos, mas, por outro lado, as chances de cura são altíssimas se a descoberta foi no início. Então, sinais como febre que não vai embora, perda de peso ou aquele reflexo branco no olho que às vezes aparece em fotos, tudo isso é sinal de alerta máximo, não dá para ignorar. Bom, então nós vimos a política, os dados do problema, as estratégias de prevenção e as de detecção. A grande força desse plano nacional não está em nenhuma dessas partes sozinhas, mas sim na forma como tudo isso se junta como uma coisa só. Tem uma análise que resume isso muito bem. Diz que a nova política é um avanço substancial, e as palavras-chave aqui são 3: mais estrutura, mais previsibilidade e, talvez o mais importante de tudo, mais equidade. Ou seja, no fim das contas, a lição é essa. Para enfrentar um adversário tão complexo como o câncer, não adianta dar um tiro só. A defesa precisa ser completa. É a combinação de uma política forte, dados, prevenção em massa e detecção precoce que realmente pode mudar o jogo. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Esse plano do Brasil é um caso muito interessante de como uma nação pode se organizar. A pergunta que fica é: será que é com projetos assim, grandes e estruturados, que a gente vai conseguir, um dia, virar o jogo contra os maiores desafios de saúde do nosso tempo?